Ele faz de tudo. Um homem de pequena estatura, onde não poderia ver Jesus, e ele começa a se mexer no meio da multidão, procura um lugarzinho onde ele possa simplesmente ver Jesus. Ele não estava procurando um milagre, ele não estava procurando uma cura, ele estava procurando simplesmente vê-lo. Se eu simplesmente ver esse mestre. Ele nem sabia que era o Filho de Deus, ele achou ser um profeta, um homem de grande coisas que Deus trabalhava e usava tremendamente. E ele sai do seu lugar de conforto, vai ao lugar onde Jesus está passando. Nem é nem onde Jesus está pregando, é onde ele estava passando. E ele começa a se meter entre a multidão, mas a sua estatura não deixava ele ver o mestre. E ele tem uma ideia genial, ele fala assim: já sei, vou subir naquela árvore. E ele sobe naquela árvore e vê Jesus, e quando Jesus está passando, de tantos milhares de pessoas que estavam ao redor, Jesus olha para uma pessoa naquela multidão, olha para cima e vê aquele homem que se dobrou, que fez de tudo possível para ver a face do Senhor, que fez de tudo possível para ter um encontro verdadeiro com Jesus, e diz: desce daí, Zaqueu. Você entendeu e você reparou que Jesus chamou ele por nome? Jesus não falou: desce daí, meu irmão, desce daí, homem, desce daí você, cobrador de impostos, desce daí você. Ele chamou ele pelo nome. Olha para a pessoa do teu lado, bem nos olhos, e diga para ela assim: Jesus te conhece por nome. A Bíblia fala que desde o ventre da nossa mãe, Ele nos conhecia por nome e nos chamou a profeta das nações. Jeremias 1:5, querido. Desde o ventre Ele te conhecia. Antes de você ser formado, Jesus já te conhecia. E lá está Ele chamando: Zaqueu, desce daí. Amados, uma coisa que mexe meu coração, me faz entender que aqui está o verdadeiro evangelho, é que Jesus não tem nem palavras. Ele entra na casa, vai ceiar, a reputação de Jesus está em jogo naquele momento, porque todos começam a falar: como pode ele, sendo mestre, como pode ele, sendo profeta, ir para a casa de um pecador? Por quê? Porque os cobradores de impostos eram a pior raça daquela época, eram os top pecadores daquela época, se você pode colocar assim. Era número 1, era a raça que mais roubava, porque eles eram do povo e roubavam o povo. Eles eram judeus trabalhando para o Império Romano e roubavam o seu próprio povo. Então os judeus reconheciam ele como a pior casta, como os piores. E Jesus decide na casa deste, porque ele fala assim: eu vim para aqueles que estavam perdidos, eu não vim para aqueles que estavam bonzinhos, eu não vim para aqueles que sabem tudo, eu não vim para os religiosos daquele tempo que sabem e dizem ser mestres. Eu vim para aqueles que estavam perdidos, para que eu possa ser luz no meio das trevas. E Jesus olha para Zaqueu, e a coisa que toca meu coração na vida deste homem é que Zaqueu, queridos, Jesus não tem nem chance de falar. Zaqueu olha para Jesus. Repita, Ban. Diz aqui: Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Vou traduzir para você. Eu sou pecador. Eu sou o pior que existe na terra. Eu não mereço essa sua visita, Jesus. Eu não mereço, não sou nem digno de estar na sua presença. Senhor, perdoa-me, porque eu roubei muitas pessoas. Perdoa-me, porque tenho adquirido muitos bens, porque a palavra diz no versículo 1 do capítulo 19, que ele era rico. Não diz que ele era próspero, diz que ele era rico. E naquele momento, nós vemos um verdadeiro evangelho sendo pregado ali. Que esse evangelho fala de redimir-nos, de confessar os nossos pecados, aceitar a obra da cruz e através disso, alcançar a vida eterna. Eu quero que você entenda uma grande diferença aqui. Jesus começa a dar uma lição espiritual para Nicodemos. Começa a falar sobre nascer da água e do Espírito. Começa a falar sobre tantos mistérios que para um mestre da lei, para um principal dos judeus, ele deveria saber. Tanto é que Jesus pergunta assim: como podes tu ser mestre e não conhecer essas coisas? A religião é cega, amados. Esse evangelho sendo pregado em tantos lugares que diz: vem para Jesus e suas contas vão ser pagas.
sua vida vai melhorar, seu casamento vai ser restaurado, tudo isso vai te acontecer, tudo de bom, querido. Jesus, é bom. E Ele não quer que nada de ruim aconteça com você. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, igreja. E sabe, ouvir pregações como essa que eu estou fazendo antes, é difícil, eu sei, dói. Porque isso penetra no fundo do nosso coração, quando eu e você reconhecemos que nós somos pecadores. Que nós não somos merecedores desta graça, desse favor que Deus fez através da cruz. Nós não somos. Amado, está aqui falando com você o maior deles. Não sou merecedor dessa graça, mas Ele olhou para mim como mero pecador e disse: por você vale a pena, filho. Eu decido por você. Antes de eu nascer, Ele caminhou aquele caminho de pedras, aquele caminho de dor, onde Ele foi machucado, onde Ele foi cuspido, onde Ele foi deslacerado. E Ele olhou, nem eu tinha nascido, Ele viu meu nascimento e disse: para você vale a pena. Eu não sou merecedor disso quanto você não é, amados. Mas sabe, esse é o verdadeiro evangelho. Eu não estou dizendo que nada disso é inválido. Os bens, os carros, as casas, a prosperidade, a saúde, tudo isso é válido. Mas tudo isso é um benefício do começo. Deus nos tocou muito essa semana acerca disso, amados. Quando eu comecei a fazer algumas perguntas na igreja para algumas pessoas, e perguntei: me diga o plano da salvação. E alguns não souberam me dizer. E naquele momento, algo dentro de mim queimou. E eu falei assim: Deus, o que eu estou pregando? O que está saindo desse púlpito, Deus? É só prosperidade, Senhor, me perdoa. Eu estou pregando só: venha para Jesus e tudo vai ficar bem. Senhor, será que esse é o evangelho que eu, como pastor, que sou um pregador do evangelho, que preciso pregar a palavra em tempo e fora de tempo, o que está saindo desse púlpito onde pessoas não reconhecem o caminho da cruz, não sabem dizer o que está escrito de Gênesis e Apocalipse, não sabem me dizer o que é a Bíblia de verdade. E sabe o que é a Bíblia de verdade, queridos? É que um dia Deus criou os céus e a terra, criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou-o nesta terra e nesse jardim maravilhoso, lindo e perfeito, onde tudo estava disponível para eles. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem de Deus, e por causa dessa desobediência, o pecado veio ao mundo. E a Bíblia diz que por causa desse pecado, eles foram afastados da glória de Deus, da graça e do favor de Deus. Eles perderam tudo quando desobedeceram a Deus. Só que diz na palavra em Gênesis 3,15, que Deus já tinha um plano, porque Deus sabia da culpabilidade e do erro do homem. E Jesus, que é Deus, que não existe tempo, que não nasceu nem morreu, mas sim existiu para sempre. É o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Quando você lê em Gênesis, quando Deus começa a formar o homem, Ele diz: façamos o homem. Ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, moldando o homem, criando o homem, soprando o espírito de vida sobre o homem. E ali Ele estava criando, Jesus estava ali. E ali, quando o homem desobedeceu, Jesus falou: eu vou, Pai. Eu vou pagar o preço por essa humanidade. E 2000 anos se passaram, e tempos se passaram, querido. E Deus enviou seu Filho ao mundo, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio como homem, nascido da mulher, virgem, obra do Espírito Santo de Deus. Veio ao mundo, caminhou por 33 anos, mais ou menos, sobre a face da terra. A Bíblia fala que Ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou, porque só um sacrifício perfeito era aceito por Deus. E Ele caminhou 33 anos, em perfeição com Deus. E um dia, Ele decidiu ir à cruz. E naquela última instante da sua vida, como homem, ali naquela cruz, Ele diz palavras que confirmam esse preço que começou lá no jardim. E Ele diz: está tudo consumado. O preço está pago, Pai. A perfeição que eu andei, eu como ovelha fui ao matadouro. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. E lá Ele